Estamos no ar aí já. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o Igor Lima, jornalista e produtor multimídia aqui da Project e estamos começando o nosso terceiro webinar. É isso mesmo, gente, aí ao longo desses tempinhos aí a gente veio promovendo alguns webinars e o terceiro chegou para falar sobre dicas e estratégias de criação de conteúdo para a TV corporativa. Bem, para conversar aí conosco no bate-papo de hoje, eu tenho a honra de apresentar para vocês e de chamar para essa conversa a Cleide Cavalcante. Ela que é jornalista por formação, tem especialização em comunicação interna e mais de 11 anos aí de experiência no mercado corporativo e que acumula no currículo mais de 150 projetos de implantação de TV corporativa. Cleide, bom dia, tudo bem? Oi, Igor, bom dia pessoal que está aí do outro lado. Prazer estar aqui. É isso aí. Bem, vocês poderem perceber que hoje o webinar vai ser um pouquinho diferente, né? A Cleide não está fisicamente aqui junto comigo. Ela que é a nossa gerente de comunicação e TV corporativa, está no nosso escritório lá em São Paulo, justamente para trabalhar em alguns projetos de implantação de TV corporativa, mas isso aí não vai diminuir em nada a qualidade do conteúdo que a gente vai oferecer para vocês, certo? Bem, caso haja algum problema técnico, afinal de contas nós estamos ao vivo e tudo pode acontecer, você pode usar o nosso chat para dar esse feedback para a gente, de como que está a qualidade aí da transmissão, que a Dani está aí acompanhando vocês nesse bate-papo e vai estar moderando aí a conversa de vocês, beleza? Vocês também podem aproveitar esse espaço do chat para mandarem suas perguntas e questionamentos, que no final do nosso webinar a gente vai abrir um espaço para a Cleide tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo, pessoal? Formou? Então vão mandando aí no nosso chat alguns feedbacks de qualidade, caso aconteça algum comportamento estranho, e também suas perguntas e questionamentos em relação ao tema de hoje, que a Cleide vai responder no final. Fechou? Bem, vamos dar início aí ao nosso bate-papo, né? Quero antes agradecer não só a Dani que está no chat, como também a equipe por trás desse projeto, Eric e Leon, que estão, estou olhando para eles inclusive, que estão aí no suporte técnico para fazer esse projeto acontecer. E vamos começar a nossa conversa, vamos começar com o que interessa, né? Bem, no tópico, a gente vai abordar alguns tópicos hoje voltados para a estrutura de TV corporativa, como montar a estrutura de conteúdo para a TV corporativa, seguindo a criação de conteúdo, a programação e boas práticas. Então esse vai ser o fio condutor da nossa conversa, certo? Agora, Cleide, eu queria começar essa conversa contigo num tópico muito importante, porque muita gente, ao iniciar um projeto de TV corporativa e se preocupar com o que vai passar na TV corporativa, volta sua atenção somente para a criação de conteúdo. Se vai passar um template bacana, se as cores vão estar de acordo, se vai ser um vídeo animado, mas existem alguns tópicos pouco mais específicos, que não seja só de conteúdo, né, Cleide, que a gente precisa se preocupar. Eu queria que você começasse essa conversa contando pra gente quais são os pontos que a gente precisa se preocupar antes mesmo da hora de criar conteúdos para a TV corporativa. Tá. Queria começar falando porque até recentemente, até um tempo atrás, as empresas contratavam um canal de TV corporativa para se somar a outros canais de comunicação interna. De uns 5 anos para cá, a gente tem observado no mercado uma tendência de as empresas contratarem um canal de TV corporativa para ser o principal, se não o único canal de comunicação. Por que isso vem acontecendo? Porque existe uma tendência também de você acompanhar os movimentos de uma comunicação mais dinâmica, de uma comunicação mais ágil, uma vez que a TV ela impacta o profissional de uma forma natural no seu dia a dia. Então, respondendo aí a sua pergunta, entendendo esse contexto da gente ter a TV como um dos principais, ou talvez o único canal de comunicação interna, quando você contrata uma TV, você tem que ter claro quais são os objetivos desse canal de comunicação. E aí as pessoas falam, olha, não, eu quero para comunicar, nós vamos fazer uma lista de quais são esses objetivos, porque isso vai nortear todo o projeto. Então, quando você fala em objetivos relacionados à empresa, por exemplo,
você pode ter a expectativa de ter um canal de comunicação para. Você pode querer reafirmar continuamente missão, visão, valores. Você pode também querer reafirmar a cultura da empresa, divulgar as áreas e as responsabilidades de todas as áreas e o que cabe a cada uma delas, divulgar indicadores. A gestão à vista tem sido muito utilizado com sucesso nas empresas, numa escala cada vez maior. Potencializar demais canais de comunicação internos, seja para campanhas de endomarketing ou para divulgar os comunicados do dia a dia. E também, o que tem sido feito com bastante sucesso é a aproximação de lideranças com o seu público interno. Esses são alguns objetivos que a gente pode elencar aqui relacionados à empresa. Mas também você pode ter como objetivos ligados a pessoas. Por exemplo, alcançar os colaboradores que não têm acesso à internet, seja, a gente fala de público externo, ou mesmo o pessoal de fábrica que no dia a dia não trabalha conectado. A TV corporativa tem um ganho enorme aí para esse tipo de público, para esse perfil. Prestigiar os profissionais é uma coisa bacana de se fazer também na TV. E a gente tem algumas editorias, por exemplo, Tempo de Casa, trabalhos voluntariado, aniversariantes. A TV corporativa, entre os objetivos ligados a pessoas, também funciona muito bem quando a empresa dá voz ao seu público. Então, as pessoas hoje em dia, elas querem falar, elas querem ser ouvidas. E na TV corporativa, isso é perfeitamente viável. Por fim, você fazendo tudo isso, você estará humanizando a sua comunicação. Ter a cada dia uma comunicação mais empática, que é o que os especialistas aí, os estudiosos em comunicação, têm se estendido bastante, a comunicação com empresas. Bem, e tendo esses objetivos traçados, chega a segunda parte, chega o segundo passo, né? Antes da criação, de fato, do conteúdo em si. E é essa a pergunta que eu quero fazer para a Cleide agora. Cleide, depois da gente ter os objetivos muito bem traçados, qual é o segundo passo aí nessa caminhada de criação de conteúdo? Uma coisa que eu sempre chamo a atenção das empresas, depois que você decide em ter um projeto de corporativa, o que é bem importante é você fazer uma vistoria na empresa e olhar com muita atenção o local de instalação das telas. Nós temos visto aí alguns projetos que as telas não são instaladas em locais apropriados. E o que isso significa? Significa que, se você tem todo um trabalho para fazer um projeto artístico de primeira linha, seguindo o seu manual de marca, com templates, com grafismos, animação, cores, que seja impactante, um projeto editorial muito bem elaborado, com todas as editorias, com todas as áreas representadas ali, mas quando você coloca isso na TV, você tem que ter a garantia de que a tela irá impactar o seu público-alvo, de que as pessoas conseguirão enxergar o que está escrito, que o tamanho de fonte está adequado, que as telas fiquem em locais adequados de exposição e que impacte aí no dia a dia o seu colaborador. Tá? Então, inclusive, esse foi um tema que a gente falou aí na pesquisa que a gente fez no Comunicação Trends, né? Tendência em Comunicação Corporativa, que a Prodig fez, a primeira pesquisa aí do país. Tá? Então, se você já se certificou, ficou o primeiro alerta aí, que as telas estão instaladas no local apropriado, a gente vai pensar em conteúdo, né? E o que implica você ter um conteúdo bacana na sua TV? Primeiro passo, envolva as áreas. Então, o projeto de TV corporativa, você starte ele com todas as áreas envolvidas. Isso, na continuidade do projeto, vai ser bem importante. Faça um estudo de canais. Por que um estudo de canais? Às vezes a gente fala aí de algumas empresas globais que têm muitos canais de comunicação. E lembra que lá no começo a gente falou que hoje a TV corporativa tem uma tendência de ser um dos principais canais de comunicação.
Então, você fazendo um estudo de canais, você consegue entender quais canais irão migrar para a TV corporativa e quais eventualmente serão descontinuados ou potencializados de outras maneiras, né? Então, fez um estudo de canal, você vai determinar ali quem é o seu público-alvo. Você precisa conhecer o seu público-alvo, ou seja, com quem que essa TV vai conversar no dia a dia. Onde estão essas pessoas? E aí, a nossa dica é: gaste um pouquinho de sola de sapato, ande pela sua empresa, observe o movimento desses colaboradores para ver depois como você vai fazer o próximo passo, que é a segmentação de conteúdo. Então, a gente tem, por exemplo, no ambiente de fábrica, você pode pensar em fazer uma segmentação num playlist enfocando a sua campanha de segurança. No ambiente de recepção, você coloca ali vídeos institucionais, mensagens de boas-vindas, né? E por que que a gente tem que fazer isso antes de você startar o seu projeto? Porque a segmentação implica também tecnologia. Então, você vai saber ali a dimensão do seu projeto em nível tecnológico, quantos players você vai precisar. Resumindo, para você montar, estruturar de uma forma estratégica a sua programação, você precisa envolver as áreas, estudar os canais de comunicação que você já utiliza, conhecer o seu público e segmentar o conteúdo. Então, a gente pode dizer que antes mesmo de você se preocupar com o conteúdo em si, né, digamos assim, entre aspas, você precisa ter esse planejamento, né, Cleide? Bem, e depois de ter todo esse planejamento e saber que tipo de conteúdo você criar, eu queria que você comentasse com a gente quais são as formas de conteúdos que a gente pode criar. Porque a gente vê muitos depoimentos de pessoas falando que usam a TV corporativa apenas para passar um vídeo institucional da empresa ou então para passar os aniversariantes do mês. Mas a criação de conteúdo vai muito além disso, né? Quais que são as possibilidades de conteúdos que a gente pode criar para uma TV corporativa? Quando a gente pensa em conteúdo, é preciso ter muito critério, Igor, porque a TV, da mesma forma que ela atrai, ela dispersa a atenção. E isso acontece de uma forma muito fácil. Então, um conteúdo bem feito, ele tem o poder de fidelizar a sua audiência, e é por isso que nós, comunicadores, trabalhamos no dia a dia, ou seja, para você ter uma audiência cada vez mais fiel no seu dia a dia. Porque aí você vai saber que a sua comunicação está sendo de fato assertiva. Na TV corporativa, eu costumo fazer uma analogia dizendo que ela segue o mesmo princípio da TV aberta, né? Para a gente dar um exemplo bem fácil. Ou seja, na TV aberta você tem lá a sessão da tarde, você tem o telejornal, tem a novela, tem o outro jornal e tem os entretenimentos. Trazendo essa analogia para a TV corporativa, a gente transforma essa programação em editorias, né, as novelas, os telejornais, e as atrações de entretenimento viram os conteúdos externos, os vídeos e as vinhetas, né? Uma dica bem importante é a variação de formatos. Então, nós criamos todas as editorias, os canais eles vão representar ali, os canais internos são representados por editorias, da mesma forma que as áreas também, e aí a gente faz uma mescla com diferentes formatos de mídia, que são os vídeos, que são as vinhetas, e isso dá uma composição muito bacana no ar. Desculpa te interromper, eu queria que você comentasse com a gente um ponto que eu achei bem interessante aí na sua fala, que a gente pode criar editorias, né, para compor a TV corporativa. E você citou aí conteúdos externos, conteúdos institucionais. Eu queria que seria bacana para a gente gente tem uma tela aqui para mostrar para o pessoal com alguns exemplos de o que seria conteúdos institucionais ou conteúdos voltados para pessoas e conteúdos externos. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Igor, quando eu faço um projeto editorial para a empresa, como que a gente faz essa organização? Eu costumo dividir em editorias institucionais, que são aquelas editorias canal RH,
nossa empresa, nosso negócio, nossos produtos, que funciona bastante para você ter ali os seus profissionais alinhados com o que a empresa produz no dia a dia. Isso é o chamado conteúdo relevante, né? Que é o que a empresa quer e precisa comunicar para os profissionais. Somados às editorias institucionais, nós temos as editorias voltadas para pessoas, que é benefícios, aniversariantes, é você dar voz, lembra que a gente falou de dar voz aos profissionais? Dar voz aos profissionais numa editoria, por exemplo, Repórter por um Dia, onde um colaborador entra entra em vídeo, né? Apresentando a sua área, dizendo quais são as suas responsabilidades. E aí temos editorias institucionais, as editorias voltadas para pessoas e também temos as editorias de conteúdos externos, que são os conteúdos estratégicos, ou seja, agenda cultural, dica de segurança, a gente faz também dicas de turismo. A Progic tem uma equipe de jornalismo que produz aí no dia a dia mais de 30 conteúdos externos para os clientes, e esse conteúdo ele vai compor uma grade de programação. São elementos que a gente fala imprescindíveis para poder ter uma receita de sucesso na TV corporativa. É mesclando tudo isso numa grade, numa programação randômica. Sem esquecer que quando você, cliente, contrata uma TV corporativa, você vai ter aí no seu dia a dia uma grade de programação de 8 horas, pelo menos, e no caso das empresas que trabalham em horário comercial, a gente tem até empresas que trabalham no esquema de 24/7, ou seja, a TV fica rodando 24 horas por dia. Mas entendendo que no horário comercial você tem mais ou menos 1.300, 1.400 inputs de conteúdo durante a jornada de trabalho. Até bastante tempo. As pessoas, às vezes, elas se assustam com a dimensão da potência de comunicação da TV corporativa. Mas, se você consegue manter uma organização, você tem ali uma grade de conteúdo, você tem uma organização para esse sequenciamento, você sabe quais editorias você vai imputar conteúdo. Você pode fazer uma vez por semana uma atualização de grade, que a gente recomenda que isso aconteça sempre às segundas-feiras, que é quando as pessoas chegam propícias a absorver o novo. E pontualmente você vai programa comunicados para que os conteúdos externos, notícias do UOL, que é nosso parceiro, todos esses conteúdos externos que a gente oferece, já tem esse intuito de você manter sempre uma grade dinâmica e atualizada com informações novas ao longo do dia. E aí você me fala, eu tenho editorias institucionais, eu tenho editorias voltadas para pessoas, eu tenho os conteúdos externos. Como que eu vou jogar tudo isso de uma forma estratégica na minha grade de programação? É bem esse ponto que eu queria comentar com você, Cleide. A minha recomendação, com base na minha experiência, é 80% de notícias institucionais, que são as notícias voltadas para a empresa. Você vai mesclar isso com 20% de informações voltadas para pessoas e conteúdos externos. E aí você tem uma composição muito bacana no ar. Até a analogia que você fez, comparando a TV corporativa como um canal aberto, é muito interessante, né? Eu acho que casa justamente com a proposta de você trabalhar conteúdos para a TV corporativa. Porque assim como no canal aberto, a gente tem várias programações, desde informativos através do jornal, até entretenimentos com programas de auditório, etc., propagandas também comerciais. A TV corporativa ela se iguala bastante, né, com a programação de canal aberto, porque você precisa trabalhar esses 3 pontos que você passou, né, que são institucional, pessoas e conteúdos externos, até para tornar a programação atrativa para os diversos públicos, né, Cleide? Exatamente. Não, show de bola. Bem, agora que a gente já entendeu um pouquinho de como que a gente pode criar os conteúdos para a TV corporativa e garantir aí que ele tenha sucesso na programação e também na hora de atingir o colaborador, é interessante a gente comentar agora sobre a manutenção desse canal.
porque a informação ela é instantânea, né? O que é a novidade hoje de manhã, à tarde já está todo mundo sabendo e já está querendo saber informação nova. Por causa da tecnologia, né? E a TV corporativa ela tende a seguir, né? Essa questão de atualização de conteúdo rápido, informações de diferentes segmentos a todo tempo. Eu queria que você comentasse com a gente agora, Cleide, quais que são as boas práticas que a gente precisa ter em relação à criação de conteúdo para manter um canal de TV corporativa sempre atrativo. Tá. Se a gente já tem ali uma estrutura, né, que é a sua grade de programação, que é o seu sequenciamento estratégico do que você quer e precisa comunicar, a gente fala no dia a dia, primeira coisa, organização e frequência. Então, você tem a sua grade organizada, você tem que ter uma frequência de atualização. E aí a gente tem alguns casos da empresa fala, nossa, mas agora que eu estou vendo eu não tenho tanto conteúdo. Lembra que a gente falou lá em cima que é preciso, que é importante envolver as áreas. Quando você tem as áreas envolvidas, é infalível que essa TV vai ter conteúdo. Então, você já tem ali a sua frequência de atualização, que eu já falei, que é atualizar uma vez por semana e ao longo dos dias você coloca conteúdo. Uma coisa bacana também é você poder intercalar a sua programação, você trazer sempre um frescor para ela com os conteúdos externos. Como a gente oferece bastante conteúdo externo para os clientes, você pode pôr 3 conteúdos externos no mês, você pode pôr 5 conteúdos e no outro mês você tira esses 5, você coloca mais 5 na programação. Visualmente, você sempre vai ter uma novidade ali na sua grade de programação. Isso é usado de forma estratégica. Não tem problema se você colocar 10 conteúdos externos. Por quê? Porque a gente faz um playlist, uma sub-playlist, e isso intercala de uma forma bem harmônica na programação da TV. Em segundo lugar, a sua comunicação, a receita de sucesso é colocar pessoas na programação. As pessoas hoje, elas querem ser cada vez mais geradoras e divulgadoras de conteúdo. E isso segue uma tendência aí do que a gente vê em comunicação, na comunicação em sociedade, por meio das redes sociais. E é muito mais fácil hoje você ter aderência do seu público interno para a sua programação de TV corporativa. Então isso é uma coisa legal. Sempre pense em pessoas. Quando você for pensar em editorias, pense em editorias voltadas para pessoas, senão a TV ela fica muito institucional e existe o risco dela dispersar a atenção. Uma coisa legal também, que muitas empresas têm feito, e a gente acompanha esse trabalho, é eleger pontos focais nas unidades. Então a gente fala de empresas mais globais, que tem várias unidades, que tem uma equipe mais reduzida de TV corporativa. Você pode eleger pontos focais. Mas quem seriam esses pontos focais? Pessoas que não necessariamente sejam da área de comunicação, um analista de comunicação ou um analista de marketing, por exemplo, mas que sejam pessoas que sejam comunicativas, pessoas que circulam com facilidade nas áreas. São essas pessoas que vão fazer com que a informação daquela unidade, daquela localidade, não seja perdida. Então, é por meio de um telefonema que ela vai passar essa informação ou um permissionamento específico no nosso software que ela pode imputar o conteúdo ali e o gestor do canal modera. Então, é uma estratégia que vem sendo utilizada de uma forma bem bacana e muito assertiva. Falando em assertividade no canal de comunicação, a gente fala também na exposição propriamente dita do conteúdo. Um projeto visual bem alinhado, usando um Pantone de cores bem diverso, fica bem interessante no ar. Então, aí você me fala assim, mas Cleide, a minha TV corporativa vai ter que ser de 2 cores, porque o nosso manual de marca só permite a utilização de 2 cores. É possível que você tenha um canal
com 2 cores, por exemplo, mas que ele seja esteticamente trabalhado na inversão de cores, no grafismo, de forma que seja bem impactante, não fique um canal morno, assim, porque o canal ele não pode ser morno. As pessoas vão ter sempre a percepção de que elas estão vendo a mesma coisa. Então é bem importante um trabalho artístico bem elaborado para não cansar a audiência. Uma coisa que é crucial na comunicação, você se atentar à linguagem e aos textos. E o tom da comunicação. Com relação à linguagem, antigamente, lá nos primeiros canais de comunicação, há 10 anos atrás, a gente falava assim, você pode ter um tipo de linguagem para o seu pessoal de fábrica e uma mesma nota você vai redigir para o pessoal administrativo. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é uma necessidade, que se você usar uma linguagem coloquial, você vai impactar todos os níveis de profissionais, mas cuidado com a grafia, com o português correto, linguagem sempre objetiva, e a gente trabalha aí, quando a gente fala de textos, a gente procura colocar até 250 caracteres no comunicado. A gente tem visto alguns canais que nos chamam para fazer revisão, e de cara você já percebe que existe ali um exagero na colocação de conteúdo por entrada de template. 400 caracteres, 500 caracteres. Pensa que a TV ela impacta o seu profissional ali na passagem. Então, todas as notas devem ser construídas numa linguagem objetiva, clara e de forma telegrafada, 210, 250 caracteres. Isso facilita o entendimento, a leitura e a assimilação da informação que você está passando. Não tem problema que se você tem um assunto mais longo, faça várias notas e distribua isso na sua grade de programação. Facilitador também é que todas as notas elas têm um começo, meio e fim. Então, um equívoco que a gente pega em alguns clientes é que as notas começam a contar uma história e aí nas notas seguintes você vai terminando o assunto. Na TV corporativa é muito importante que cada nota, que cada conteúdo diga o que ele veio mostrar ali. Tem que ter começo, meio e fim. Né? Não deixa para terminar o conteúdo numa nota seguinte. Isso pode confundir o entendimento do que você está querendo mostrar. O tempo de exibição de cada conteúdo também é importantíssimo, porque você tem ali um estudo que a gente fez aí ao longo dos anos, que a gente tem que ter um tempo de exposição que varia entre 14 e 20 segundos. E isso é muito importante porque se você deixa pouco tempo, esse profissional ele não vai conseguir entender o que você está querendo dizer, não vai dar tempo de leitura. E se você deixa muito tempo um conteúdo estático no ar, você vai dispersar a atenção facilmente. Então, você procure um equilíbrio ali, um tempo certo, que para a gente é entre 14 e 18 segundos, tá? Então, falamos sobre a exposição de conteúdo e, por último, a gente falou aqui algumas vezes em dar voz ao seu profissional. Mas não basta dar voz numa editoria vamos falar com um colaborador aniversariantes. Não. Dê voz e ouça também o seu colaborador. Então, além de você andar e sentir o termômetro conversando com as pessoas, a gente recomenda que se faça continuamente, pelo menos 2 vezes por ano, uma pesquisa de satisfação. Porque é por meio dessa pesquisa que você vai perceber se a sua comunicação está sendo assertiva, se ela está agradando, se as pessoas estão gostando do que elas estão vendo na TV. Quais são as ideias? As pessoas podem colaborar muito para que a sua TV seja um sucesso continuamente. Então, faça uma pesquisa. Ou algumas empresas fazem no papel mesmo, por meio de formulário, ou então por meio de uma tecnologia. Muito em breve, vocês vão saber de uma tecnologia que a gente está testando e está quase sendo lançada, que é uma tecnologia para pesquisa de TV corporativa e de uma forma muito prática, muito rápida. Então, assim, faça a pesquisa, porque isso é um termômetro bem importante. Cleide, show, muito bom. Quero até lembrar o pessoal que se alguém
tiver algum questionamento para a Cleide, agora é a hora, galera. Daqui a pouco a gente vai abrir espaço aí para responder as dúvidas de vocês. Vão mandando lá pro chat, que eu já estou aqui com o celular recebendo as perguntas que a Dani está mandando para mim. Então, quero, Cleide, antes da gente partir para a parte das perguntas, fazer um resumão de toda essa conversa aí, para ver se eu tiro 10 nessa aula que você deu pra gente. Bem, o início aí da preocupação com o conteúdo de TV corporativa começa lá na hora de traçar os objetivos, né? O que a gente quer passar com a criação de conteúdo. E também se atentar a pontos estratégicos, como conhecer o seu colaborador, conhecer o público-alvo que você quer atingir, né? Além de segmentar mensagem e também envolver todos os departamentos. Essa é a primeira parte aí do planejamento. Aí a gente vem para a segunda parte, que é na hora de estruturar o conteúdo, correto? Que é você trabalhar com editorias, trabalhar aí com conteúdos tanto institucionais quanto envolvendo pessoas e também conteúdos externos para poder montar uma programação completa, onde envolva 80% conteúdos institucionais e pessoas e 20% conteúdos externos, igualando muito fazendo uma analogia muito bacana aí, como um canal aberto que tem a sua programação, jornais, programas de entretenimento e propagandas, né? E finalizando com as boas práticas, que não adianta de nada você iniciar um projeto de TV corporativa com a sua programação a 1000, sendo que passado uma semana, um mês, 2 meses, vai estar a mesma programação. Então aí o poder da TV corporativa, do alcance da TV corporativa não vai valer de nada. Então é bom você passar por essas boas práticas que você acabou de mencionar. Certo, Cleide? Certo. Aí só queria, a gente tem alguns minutos ainda, as empresas, lembra que eu falei que a gente tem uma média de 1.300, 1.400 comunicados por dia, a capacidade de veiculação dessa grade de comunicação. E aí algumas empresas falam para mim, mas Cleide, a gente não tem muito conteúdo. Uma tática que eu sempre recomendo você atualizou sua grade de conteúdo, para a semana seguinte você só tem 2, 3 informações novas, o que a gente faz? Você pega essa grade, reescreve ela, troca fotos e você coloca numa linguagem nova no ar, numa exposição visual diferenciada, porque isso, mesmo que seja a notícia que já foi veiculada, se você escreve ela de outra forma, vai lá, troca a foto, você vai dar uma renovada. Então, ir trabalhando os conteúdos assim, sabe? Show, show. Até eu quero já aproveitar esse gancho que você falou de questão de conteúdo para a TV corporativa e puxar uma pergunta lá do chat do pessoal que está nos assistindo. A pergunta ela foi da Larissa. E como que os conteúdos da TV corporativa poderiam complementar a rede social corporativa, que também conta com conteúdos sem ficar repetitivo, ou um canal acabando substituindo o outro? É uma dica, né, Cleide? Você fazer esse crossover entre as redes sociais, entre os canais de comunicação da empresa, né? Sim, sim, e vem sendo cada vez mais utilizado. A gente mesmo na Progic, na nossa programação, a gente tem integração com o Workplace, e um dos diferenciais da Progic, do sistema que a Progic oferece ao mercado, é a possibilidade de integração com as redes sociais de uma forma automática. Então você consegue fazer uma integração com o seu Instagram, com o seu Facebook, com o Twitter, LinkedIn, e aí o conteúdo que você faz só um input de conteúdo e automaticamente isso vai para uma grade de programação num subplaylist, de uma forma bem estratégica ali. Isso simplifica processos também da atualização da sua comunicação e é um conteúdo a mais que você gera ali. Show. Então, respondendo também um outro questionamento de uma telespectadora aqui, da Luciana. Então, é válido ter conteúdo que chame para outros canais da empresa? Sim, sim, a gente faz esse cross-mídia, é o que a gente chama de cross-mídia, né? Então, uma coisa bem bacana e uma função muito positiva da TV corporativa é chamar a atenção para canais como a intranet. A intranet normalmente tem um conteúdo mais denso, um conteúdo mais perene e conteúdos mais extensos também.
Porém, o que a gente vê no dia a dia das empresas é uma dificuldade de fazer com que os profissionais acessem essa plataforma. Justamente porque existe uma tendência de modernização da comunicação, as pessoas basicamente vão até a intranet para ver horário de ônibus, cardápio, enfim. Na TV corporativa, num conteúdo, por exemplo, do RH, né, notícias do RH, você pode lançar ali um texto, uma nota e remeter para a TV para a intranet. Então a gente acesse mais informações na intranet, ou tem novidade na intranet. Então a gente sempre procura fazer esse cross-mídia no dia a dia. Show de bola. Bem, temos a Isabela perguntando aqui, eu acho que uma questão que o pessoal gosta bastante de saber é essa questão de mesclar os canais de comunicação, porque a pergunta da Isabela também é voltada a isso. Ela pergunta assim, Cleide, como equilibrar a TV corporativa e rede social corporativa? Como não deixar que se sobreponham ou que um não elimine o outro? Não elimina, um não elimina o outro. Isso é a nossa experiência no dia a dia, não só na Prodigy, como em clientes a gente percebe isso. O que acontece? A rede social corporativa, ela tem uma dinâmica que é completamente diferente da TV corporativa, são propósitos completamente diferentes. E os resultados que a gente tem conseguido têm sido bem positivos. Então você coloca ali um conteúdo na sua rede social e você vai remeter para a TV corporativa. E conteúdos que são veiculados no dia a dia da TV corporativa não têm o mesmo viés e o mesmo objetivo de uma rede social. No nosso caso a gente usa o Workplace. E o que a gente faz é isso que a gente falou anteriormente. Você tem lá um template visualmente reproduzindo a rede social com as mesmas características, e o que é veiculado lá é jogado para a TV corporativa. Só que na TV corporativa ali você vai veicular um volume de informação muito maior do que numa rede social. Então, o princípio básico é o princípio de fazer um cross-mídia. Mesmo porque a rede social corporativa, o que a gente tem observado é que ela precisa continuamente de um estímulo ali, de um gestor para que ela funcione e aconteça. Mesmo sendo um canal moderno de comunicação, que segue aí as características das redes sociais que nós, no dia a dia, já utilizamos, no ambiente corporativo, o que a gente tem observado é que precisa de um estímulo para que ela aconteça. E esse estímulo vem justamente da TV corporativa. Show, bacana, Cleide. Eu tenho um outro questionamento aqui da Mônica. Ela diz assim, gostaria que a Cleide falasse sobre como o profissional pode se preparar para atuar dentro das organizações e saber lidar com a TV corporativa. Então, o profissional de comunicação, a TV corporativa normalmente ela é contratada por 3 áreas, marketing, comunicação e RH. A gente não aprende a fazer TV corporativa na universidade, né? Então a gente aprende a fazer TV corporativa no dia a dia. E aí é no dia a dia que você vai aprender. Uma consultoria ajuda se você nunca teve acesso, se a gente pega alguns contratos de clientes que não têm a menor ideia do que é uma TV corporativa. E aí o que eu posso dizer? Para quem quer aprender, para quem quer saber como fazer uma TV corporativa, a Prodigy tem um blog que é o endomarketing.tv. Inclusive, eu acho que tem alguns materiais de suporte que serão enviados para os clientes depois desse webinar. 99 dicas sobre TV corporativa, e tem outros e-books que são bem importantes e bem relevantes para quem quer entrar nesse universo de ser um gestor de TV corporativa e aprender todos os detalhes. Quando a gente pega um contrato do cliente que quer uma TV corporativa, mas não sabe como fazer, a gente ajuda fazendo aí as implantações, toda a estratégia de comunicação por TV corporativa. A gente consegue ajudar nesse trabalho também. Show de bola. Cleide, se você não fosse da Prodigy, até pagava um cachê para você por você ter feito a propaganda do nosso blog aí, mas que justamente é essa proposta, né? Quando a gente trabalha com comunicação interna, é bacana buscar referências, não só no nosso blog, no endomarketing.tv, mas também compartilhar
experiências, que isso faz com que a gente tenha mais ideias para trabalhar e sempre inovar nesse mercado, né, Cleide? Tem mais um questionamento aqui. Então, ó, pessoal, se você aí trabalha com TV corporativa e quer ter inspirações, acesse o nosso blog, endomarketing.tv. Lá a gente trabalha com artigos e materiais ricos voltados para a comunicação interna no geral e também com conteúdos específicos para a TV corporativa, sempre visando ajudar você aí do outro lado a atingir seu colaborador com sucesso. Fechou? Já fizemos nosso merchan aqui. Oi. Oi, e assim, eu só queria dizer para a Mônica que também, às vezes quando o cliente quer contratar uma solução de TV corporativa, mas não entende muito ou tem algumas dúvidas, a Progic tem vários clientes, a gente tem vários cases de sucesso, temos alguns gravados em vídeo, inclusive no nosso site, mas tem vários clientes bem legais que se propõem a abrir as portas da empresa para que outras façam mente ali. Então, você pode conhecer na prática e por meio de experiências de sucesso de outros clientes da Progic, como é um canal de comunicação, como é a TV corporativa no dia a dia. Show, bacana. Vamos dar sequência aqui às perguntas. O Magnum Seixas, ele pergunta assim: o sistema permite automatizar a alimentação de dados sem que isso fique concentrado apenas no gestor do sistema? Sim, muito boa essa pergunta. Sabe por quê? A gente pode lançar de primeira mão aqui uma tecnologia que a Progic vai colocar no ar, aí, disponível para os clientes muito em breve, que é o feed colaborativo. Eu acho que isso é um diferencial enorme no mercado e é exclusividade da Progic. Mas o que é o feed colaborativo? Significa que no dia a dia, você, gestor, vai ter ajuda de quantas pessoas você quiser. Por exemplo, você vai me dar uma base de telefones, de número de telefone ou e-mail, e vai falar assim: Cleide, eu quero que toda segunda-feira esse grupo de liderança receba um e-mail dizendo: caro colega, hoje é dia de colocar uma informação nova na TV. Você tem algum conteúdo importante? Esse colaborador ele vai abrir uma tela do publicador, ele não vai entrar no publicador, mas ele vai abrir uma tela, vai imputar título, texto e foto e vai mandar para a sua moderação. Então, o trabalho que o gestor da TV colaborativa vai ter vai ser unicamente de moderar esse texto, de ver se a grafia está correta, se a foto está ok, e vai mandar para o ar. Agora, você imagina, você tem ali um grupo de líderes que vão te ajudar no dia a dia da sua comunicação de uma forma totalmente sistematizada. A gente fez isso também pensando em campanhas de endomarketing. A gente foi até um cliente que fez uma campanha, por exemplo, Dia das Mães, mas essa empresa tinha mais de 10 mil colaboradores e a campanha é mande sua foto com a sua mãe. Só que a gestora recebeu uma quantidade tão grande de fotos que ela não conseguiu finalizar a campanha. Com o feed colaborativo, o que vai acontecer? Você vai receber já direto na sua plataforma, o único trabalho que o gestor vai ter vai ser de moderar as fotos. Então, tudo isso vai ser uma forma totalmente automatizada que você vai ter no software da Progic. Show, bacana, hein? Que link massa que a gente fez, hein? Pô, mas é bacana mesmo. Um outro questionamento aqui. Que tipos de conteúdos podem ser eficientes para TVs corporativas localizadas em elevadores? Interessante, hein? Elevador é um ambiente bem complexo para você fica dentro do elevador, sei lá, 30 segundos, 40 segundos. 40 segundos significa que você vai ver 2 conteúdos e mesmo assim não vai ver completo. Então, a gente não recomenda muito a instalação de TV corporativa dentro de elevador. Talvez fora, no hall de elevador, seja mais assertivo. Mas se mesmo assim, o único ambiente que a gente pode colocar é no elevador, você tem que ter um conteúdo ali muito dinâmico, você tem que trabalhar com vídeos, vinhetas,
porque para veicular a TV corporativa, o impacto do seu colaborador é bem menor dentro do elevador. Show, bacana, Cleide. Bem, para a gente encerrar aí essa parte de perguntas, até porque o nosso tempo, aí vamos ter que respeitar o tempo que o pessoal reservou aí para assistir a gente. A última pergunta que eu quero fazer para você é do Thiago Moraes. Ele pergunta assim: quais os locais mais indicados dentro de uma empresa para a instalação das telas? Quais são os locais mais relevantes? Olha, depende do perfil de cada empresa, né? Então, se você tem uma empresa que tem um ambiente menos formal, muitas empresas têm colocado dentro do próprio escritório. Então, as pessoas estão trabalhando e vão sendo impactadas ali no dia a dia. Antigamente existia uma percepção de que a TV atrapalhava na rotina de trabalho. Hoje a gente sabe que isso não acontece, porque ela acaba virando um impacto natural ali. Então, muitas empresas têm colocado em ambiente de escritório. A gente percebe que se coloca muito em cafés. E aí você pode rodar uma programação específica para esse ambiente. Então ambiente de escritório nos cafés, né, ou lanchonete, dependendo da empresa, em restaurante, aí restaurante com uma programação também própria para esse público, e tem também em área perto de relógio de ponto. Por exemplo, a gente tem algumas fábricas que tem um ambientezinho de espera ali para dar o horário e a gente coloca uma tela nesse ambiente. É claro que a grande sacada da TV corporativa é você segmentar o conteúdo de acordo com o ambiente onde essa tela será instalada. Então, é pensar em ambiente e conteúdo segmentado. Show, bacana, Cleide. Bem, eu falei que ia ser a última pergunta, mas é que eu não tinha visto a última de fato. Então, para encerrar rapidinho, em ambientes com muito ruído, além de caracteres e legenda, existe alguma outra forma de exibir entrevistas? Eu não entendi o começo da pergunta. Vamos lá. Em ambientes com muitos ruídos, além de legenda e caracteres, existe alguma outra forma de exibir entrevistas? Não. É isso, o princípio é esse. Então, todo o conteúdo que você vai colocar na TV corporativa, ele tem que ser legendado. Então, é muito importante que você tenha uma legenda ali acompanhando o vídeo. A gente não recomenda a utilização de som, exceto em ambientes muito específicos e pontuais na programação. Então, você vai ter ali uma tela onde aquele ambiente é propício para veicular som e para veicular entrevistas. Mas no dia a dia, tudo que você for colocar na TV, coloque legendado. Então tem várias possibilidades de você imputar uma legenda no seu vídeo para que ele seja um vídeo explicativo e que a pessoa não fique só vendo as bocas se mexendo, senão não faz o menor sentido isso. Eu respondi a pergunta? Respondeu, pelo menos para mim, acho que ficou bem claro. Bem, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a gente, nesse mesmo e-mail aí que vocês receberam o comunicado do webinar, que a nossa equipe de marketing e a Cleide também, a gente vai estar disponível aí para esclarecer as dúvidas que não foram esclarecidas no chat. Feito, pessoal? Bem, Cleide, eu gostaria demais de agradecer a sua presença. Eu sei que você está aí no nosso escritório em São Paulo, cheio de projetos de implantação de TV corporativa e separou um espaçozinho aí na sua agenda para compartilhar conhecimento. Então, Cleide, muito obrigado de verdade aí pelo seu tempo e por compartilhar tanta experiência aí com a gente. Tá, eu agradeço a você, agradeço a todo mundo que esteve com a gente aí. Eu espero ter respondido algumas questões. Quem ficou com dúvida ou que gostaria de saber um pouquinho mais, além dos nossos materiais no endomarketing.tv, eu estou sempre à disposição por e-mail. Vocês podem me passar um e-mail perguntando. A gente está totalmente aberto para compartilhar o conhecimento, para ter uma conversa sobre as melhores práticas para a TV corporativa, tá? Então, obrigada para todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, Cleide. Bom dia. Tchau, tchau. Bem, e você que está nos assistindo, queria agradecer aí a sua presença também, a sua participação. Pedir desculpas caso tenha
aí acontecido um problema técnico, mas acontece, né, gente? A gente está ao vivo, a gente não está junto fisicamente, então tá tudo certo. E como forma aí de agradecer a presença de vocês assistindo, galera, tem uma novidade massa agora para vocês. A gente vai lançar em primeira mão para os telespectadores do nosso webinar a segunda edição do e-book 99 ideias de conteúdos para TV corporativa. Então a Dani vai mandar o link para vocês aí no chat com essa versão novinha em folha, aí com ideias atualizadas e um layout bem legal. Baixem, não deixem de baixar, que tá massa, certo? Vocês também vão receber por e-mail logo após aí a nossa transmissão os PPTs que a gente passou aí ao longo do webinar, certo? Bem, novamente, muito obrigado pela participação de vocês. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre comunicação interna, endomarketing ou até mesmo conteúdos para a TV corporativa, já sabe o caminho, né? endomarketing.tv. Acesse lá o nosso blog que a gente tem artigos, materiais ricos, podcasts, entrevistas, cases, sempre pensando em compartilhar com vocês as melhores experiências que a Project tem, certo? Muito obrigado aí, pessoal, pela presença. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e em breve a gente volta aí com o quarto webinar da Project. Muito bom dia e até lá. Valeu, gente!